uma vez tivemos um episódio com batalha extremamente emocionante. O retorno de um personagem que sempre que aparece, nunca decepciona. Olá, eu sou a Gabi Xavier e sejam bem-vindos a mais um vídeo comentando Bleach aqui no canal em mais um Sábado das Almas, o dia em que a gente fala de episódio novo, lembrando que eu não falo spoilers do mangá, pois não li, não sei nada, inclusive conto sempre com a ajuda super paciente de todos vocês pra me falarem o que eu não entendi, o que eu falei errado, o que eu não lembrei. Mais uma vez, obrigada pela companhia de todos vocês durante essas semanas, pelo apoio em forma de Bankai aqui nos comentários pra me deixar sempre com incentivo de voltar e continuar. Falando em Bankai, temos essa caneca aqui incrível, exclusiva, que você pode conferir e comprar com frete grátis. Só nos próximos dias, tanto essa caneca quanto estampas em moletom, camiseta e tudo mais de Bleach e outros animes e mangás estão com frete grátis pro Brasil todo em compras acima de R$ 99 no link loja.com.br/Gabi-Xavier. Então depois do vídeo vai lá, aproveita e fica no estilo pra assistir e garantir nos próximos episódios a sua Bankai. Devo dizer pra começar que esse episódio teve trilha sonora incrível. Eu não acho que ele foi igual ou superior ao que a gente teve de qualidade de animação ou design do episódio passado, que a gente teve a Rukia brilhando, literalmente brilhando, mas ainda assim, eu continuo gostando bastante das escolhas de direção e estética deste arco de Bleach. E não me entenda mal, eu só quero dizer que neste caso aqui, eu acho que as cenas, a narrativa, o que aconteceu, sem dúvidas, foi tudo muito empolgante, mas o que trouxe um brilho foi a trilha. Só que antes da aparição de Kenpachi Zaraki, nós tivemos o começo ali com um inimigo que eu achava que era o inimigo de verdade. Fui enganada novamente no episódio passado, achei que eles já tinham dado spoiler. Não é a mesma coisa, só que no fim ele tinha um esquema meio semelhante com a criação ali do Masculine e o James, que inclusive eu não tinha entendido, mas enfim, vocês me explicaram depois. Bem, aquele não era o Quincy de verdade, mas era uma criação da sua imaginação, uma criação realista. Eu entendi que esse Quincy desse episódio, o verdadeiro, ele não criava projeções, ilusões, não. Ele de fato tinha uma capacidade no seu cérebro, que no fim era ele todo, o cérebro, de criar situações físicas, de modificar a realidade. Eu não entendi muito bem fisicamente ali na lógica como aquilo funciona, mas honestamente não me preocupei, não fiquei ali tentando explicar demais o que eu tava vendo em tela, até porque é uma história que a gente lida com coisas sobrenaturais e fora do comum. Se existir uma explicação mais palpável, eu super agradeço aqui nos comentários. Não entendendo, eu apenas aceitei. Mas o cara lá que era sua criação, que eu já nem me lembro o nome, o estranho que sumia da cabeça, da memória, da vista, ele aproveitava exatamente essas suas capacidades evasivas pra sempre surpreender. Ele toda hora surgia de novo e não tinha memória de que ele estava ali, de que ele ia atacar, e assim ele ia atacando aos pouquinhos, ferindo inclusive a Yachiru, que conseguia até o acertar, que usou a sua Shikai e conseguiu prender ele um pouco, né, prensá-lo. Só que nesse ponto eu realmente pensei, nossa, tudo bem, tem uma certa dificuldade, ele usa essas capacidades dele pra fugir e ser sempre surpreendente, mas não me parecia algo extremamente complicado e difícil no clima que a gente estava acompanhando das outras batalhas de Shinigami versus Quincy. E aí que tá. Essa não era a batalha principal e faz sentido, porque já fazem alguns episódios, com exceção da Rukia, né, que a gente tá acompanhando batalhas de capitães contra os Quincy. É uma estratégia que parece ter sido organizada pelo próprio Rei Quincy. Vai lá, como eu já disse, é um chute meu. Vão atacando as pontas, os mais fortes, os que dão estrutura para a organização. Inclusive, talvez até se aproveitando daquilo que, se eu não me engano, foi o Mayuri que falou alguns episódios atrás, que seria uma fragilidade, ele que é mais egocêntrico, mais sozinho, isolado, autossuficiente, criticando o quanto na organização ali da Soul Society, as pessoas dependem muito dos seus capitães, dos tenentes, um do outro, e quando um superior ou aquele que eles valorizam muito cai, aquilo abala toda a estrutura dos que sobreviveram. Então talvez seja meio que por aí, né? Você vai abalando a estrutura, cansando as pontas mais fortes, enquanto desvia do que é o verdadeiro foco dele, do Rei Quincy. Tô aqui chutando. Mas enfim, não é esse o foco do episódio em si. Um detalhe que eu achei interessante nesse começo, que foi só uma apresentação antes de chegar ao verdadeiro Quincy, foi uma diquinha. Eu realmente não sabia que o Zaraki ia aparecer nesse episódio. A Yachiru fala dele, o quanto ela aprendeu algo com ele. Inclusive, fofíssimo flashback dos dois ali se encontrando pela primeira vez, mas no momento em que ela o cita, é pra falar por que ela, tendo esquecido quem era aquele inimigo, que ele já tinha aparecido antes, ela percebeu uma presença e já atacou, sem saber se era adversário ou aliado. É porque ela sentiu algo dentro dela, mesmo esquecida, mesmo não tendo lembrança do que aconteceu ou de quem ele era, existia um instinto, uma coisa mais animalesca, impulsiva, que o Kenpachi ou Ken-chan disse que ela deveria seguir sempre. Então já tava ali uma diquinha nesse momento, já sabendo que em algum ponto ele apareceria,
eu imaginei que seria logo nesse episódio. Aí que veio o Quincy verdadeiro. E eu, honestamente, quando ele apareceu, eu achei que era um Quincy superior, que era um Quincy mais forte. Não, era ele mesmo. E faz sentido de novo, porque a gente não tá vendo o Quincy se ajudando. Você vê que eles não lutam unidos. Eles, inclusive, ficam observando a batalha do outro de longe, mas pensando, não é o meu problema, meu foco é outra pessoa, é outra questão, eles não vão se ajudar, não existe um senso coletivo, pelo menos não nessa organização de ataque. Esse Quincy V, se eu não me engano era Grammy, acho o nome dele, ele surge já dentro da barreira que ele não deveria passar, ele fala que os dois capitães que estavam ali estão mortos e os capitães caem, e eu realmente não sei se eles estão mortos ou não. Como o Bleach vive falando nesse arco que a galera morreu e ninguém morreu, eu vou aguardar. E aí que a luta começa de vez. Ele mostra essa questão desse poder que, de novo, eu não compreendi como funciona, mas achei interessante em conceito, que é ele imaginar qualquer coisa física, extrafísica, e conseguir materializar aquilo na sua realidade, tanto no seu próprio corpo, que depois a gente vê que era ele mesmo criado, quanto no corpo dos outros, e ele faz com que o corpo da sua adversária virasse cookie, virasse biscoito. Então os seus ossos, na verdade, virando cookies, eles não tinham força, resistência para aguentar o próprio peso, então os braços começavam a quebrar e ela ficou imóvel. Ela não conseguia fugir nem sequer depois, quando ela estava ali correndo o risco de ser pega pelas lavas que ele também produziu, porque se ela levantasse e tentasse fazer menção de se mexer, o corpo dela ia esfarelar, tal como o biscoito. Eis então que chega do nada, sem nenhuma cerimônia, já destruindo tudo, Kenpachi Zaraki. Que chega já avisando, inclusive, que ele matou a Unohana, que foi um dos melhores episódios do começo desse arco, na primeira parte da animação, no ano passado. Eu lembro que eu gostei muito. Inclusive, foi uma dinâmica que eu não entendi por que estava acontecendo. Eu precisei digerir e compreender o quanto aquilo era necessário para este ser o Kenpachi, para ele adquirir e ultrapassar as suas próprias habilidades, propriedades, e o quanto esse embate com ela era fundamental para sua evolução e que a sua permanência hoje é muito mais substancial e importante para a Soul Society do que da própria Unohana. Então, é triste, me deu uma tristeza lembrar que isso aconteceu, mas achei legal que o episódio, provavelmente também o mangá, faz uma citação disso. Não ficou pra trás, não ficou esquecido, não só porque ele disse isso pra tenente dela, mas porque acho que é fundamental pra transição. A luta dos dois é sensacional. Curta demais, acho que é o tipo de luta que poderia ter sido alongada por mais tempo. Não sei como foi no mangá, mas eu acho que tem cenas ali do meteoro, ou até algumas transições, plot twists e viradas que a gente acha que o Zaraki podia perder e em seguida ele não perdeu, que eu entendo que na vida real, entre muitas aspas, seria realmente rápido assim, questões de instantes para uma coisa acontecer e a outra já revidar, mas em narrativa, em drama, se eles quisessem esticar um pouquinho, trabalhando e aproveitando essa trilha sonora que estava maravilhosa, daria. Não é uma crítica, é só uma vontade de ter visto mais um pouquinho disso em tempo em tela, até porque este embate, se a gente parar pra pensar, principalmente depois no final, quando eu vi que o cara era um cérebro, ele parece o embate de duas coisas opostas. O Zaraki, que é força, é físico, é assassino, é impulso, é o cara que ama e sente prazer em lutar, e o outro, que é a imaginação, que até aquele ponto nunca sentiu sequer a vontade de lutar. Ele fala isso e eu até fiquei meio curiosa, estranhando nesse instante. No começo da luta, ele diz que por tanto tempo ele imaginava tudo tão facilmente e se considerava tão superior a qualquer um porque é uma capacidade infinita que eu até acredito que ele era inexperiente talvez para utilizá-la, porque se ele imagina qualquer coisa, ele poderia ter feito, nossa, uma infinidade de estratégias mesmo contra o Zaraki nessa luta. Mas ele me parece que nunca se sentiu desafiado, então ele nunca teve vontade nem de atacar ou matar alguém. Era tudo muito confortável, ele ia numa inércia talvez. E aí você vê a potência e o efeito do Zaraki nele, nesse instante, que ele mostrou uma emoção. O rosto dele se modificou, o rosto ficou de puro êxtase, de vontade de lutar, de vontade de seguir em frente, e talvez com isso ele ficou um pouco mais passional do que um cérebro. Não estou tirando mérito do Zaraki de forma nenhuma, mas eu realmente acho que esse Quincy, ele me pareceu mais cru, mais verde, que poderia, num outro plano, tendo encontrado uma pessoa mais fraca do que o Zaraki, que tivesse dado esse ímpeto dele de conseguir lutar e ser mais ativo, ele poderia ter treinado mais antes e ter sido mais eficaz com sua habilidade, que sem dúvidas é sensacional, pra depois enfrentar um cara tão sinistro quanto o Zaraki. E o Zaraki, ele tá ali realmente cheio de certezas. Mesmo que a gente não esteja falando de uma habilidade do cara do Quincy que é de ilusão, ainda que fosse uma imaginação que trouxesse consequências reais
reais, independente da força e da certeza do Zaraki, o Zaraki não ter medo também colabora muito, porque veja bem, quando chega o Quincy e fica com um corpo mais duro do que aço, isso não para o Zaraki, não só porque ele é forte, mas porque ele tem certeza e convicção de que ele consegue perfurar qualquer material. Ele fala, não importa o que você pense, não existe material ou força que eu não possa cortar, que eu não possa perfurar. Não existe situação que ele crie pro Zaraki durante toda essa luta que ele não se sinta sempre pronto pra ultrapassar. Pra vocês verem, e pra reforçar um pouquinho esse meu raciocínio ou entendimento de que o Quincy, ele tava experimentando novas coisas que ele ainda não tinha domínio, quando ele começa a se virar pro ataque e pro Zaraki, ele esquece a outra do corpo de Cookie que ele deveria estar ali ainda imaginando. E aí a gente tem cortes diversos, né? Com o Zaraki atacando. Faz todo sentido que tenhamos sangue jorrando pela tela. Eu gosto muito que, apesar deste arco trabalhar bastante as paletas monocromáticas, começa no verde, depois a gente vem bastante pro vermelho e o preto, o vermelho do sangue, que aparece muito, jorra na tela pra caramba, e vermelho mais claro, mais brilhante, ele tá, na real, nesse episódio, no contorno dos personagens pra descolar eles do fundo, que geralmente, inclusive, tava ali no vermelho também. É o que eu já comentei antes, por mais que eles usem poucas cores, eles trabalham muito bem com o que eles estão ali lidando. E não é porque eu disse que o episódio da Rukia foi mais bonito que esse foi pouco belo também. A partir do momento, especialmente do meteoro, o negócio ficou sensacional. A gente teve algumas cenas, alguns takes, alguns storyboards que foram lindos. Eu gosto de como eles mesclam estilos de traços. A gente teve os momentos que estavam nas cores monocromáticas, de repente tínhamos o close nos dois personagens apenas em traços pretos no fundo branco, pra dar a ideia o quê? Da explosão, de uma luz excessiva. E eu vou dizer pra vocês, apesar do meteoro ser uma medida bem assim, drástica, e o pessoal ali no Seireitei começar a ficar com medo que todo mundo vai ser esmagado, eu não imaginei que ele fosse dar certo, até porque na imaginação do cara só ele sobreviveria, inclusive todos os seus colegas ali de Sternhitter seriam mortos. Eu achei que não fazia muito sentido, mesmo nesse coletivo que não se abraça. E a gente vê o Shikai lindíssimo, maravilhoso, incrível. No enquadramento assim, ó, de contra-plongé de baixo pra cima do Zaraki, super cinematográfico, pro cara ficar poderoso. E aí ele consegue cortar o meteoro no meio. É claro que voam fragmentos ao longo de todo o Seireitei, mas o estrago muito menor. Não importa o que o Grammy fizesse, tudo que ele escolhia, colocar o Zaraki no espaço para que o corpo dele começasse a se desfazer, ter todos os efeitos negativos da falta de gravidade, nada resolvia. Sendo bem sincera, chegou num ponto da luta que não teve aquela tensão que aconteceu até os episódios anteriores, de você pensar em alguns pontos, nossa, será que ele vai perder? Nossa, em nenhum momento. O Zaraki estava tão cheio de segurança e saindo de todas as situações tão facilmente que eu tava só esperando para ver como aquilo ia acabar. E, inclusive, como acabou para mim foi bem interessante, porque mostrou como o Zaraki, ele não é apenas um montante de força. Como ele precisou ter um corpo, uma estrutura e uma preparação muito grande para ser quem ele é. No fim, aquele que era só cérebro, que achava que não precisava lutar, que achava que não precisava mover um dedo contra o seu adversário, ele tem o desejo de ficar ele também extremamente forte, se imaginar absurdamente forte para ir contra aquele homem. Homem não, aquele monstro. O Zaraki, ele nos leva a entender no final que o cara se explodiu sozinho porque ele imaginou que o Zaraki era um monstro na sua cabeça, portanto ele fez do seu próprio adversário um monstro e perdeu, e até fez sentido, mas eu não tava entendendo por que o corpo do Quincy foi se explodindo sozinho. Ele foi em direção ao Zaraki, ele realmente começou a mentalizar que o Kenpachi era um monstro, e aí ele chegou perto e só de chegar próximo o monstro destruiu. Não tava tão convincente pra mim, e aí que veio uma explicação muito melhor. Ele caído ali no chão falando, poxa, queria só vencer. Ele mostra que o corpo dele também era uma imaginação, ele era apenas aquele globinho de cérebro. Na verdade, ele desejou e ele calculou muito bem exatamente o que era o Kenpachi, as suas forças, suas habilidades, e parece que ele tentou reproduzir isso dentro de si mesmo. Mas ele não conseguiu ter um corpo imaginado que aguentasse essa estrutura e essa potência, pelo menos foi o que eu entendi. E aí o corpo não resistiu. E aí ele perdeu. Não entendi se o Zaraki chegou lá e deu uma pisada no cérebro, senão vai ficar o cérebro lá sozinho e triste. Ou se o cérebro parou de pensar, mas o corpo imaginado foi embora, se desfazendo em azul clarinho. O Zaraki apenas observando, contemplando, enxergando o que estava acontecendo. E por fim a gente teve aquele plano mais aberto e o cérebro ali,
no centro. Mais um episódio bem focado numa luta apenas, uma luta extremamente impactante, que eu acho que foi só uma pequena promessa de tudo que o Zaraki pode fazer a partir de agora. Mesmo que o adversário se autoproclamasse o mais forte dos Quincy, não foi grande coisa pro Zaraki. E mais uma vez a gente tá dando só checklist das lutas que podem acontecer com os capitães e personagens que ainda não apareceram. Incrível como este arco de Bleach não tem respiro, é luta em todo canto, em todo momento, impacto e não impacto vazio. De novo, eu gosto como a criação desses poderes, dessas lutas, desses enfrentamentos não parecem ser por acaso. Sempre tem ali um contraste, uma mensagem sobre fragilidades ou forças dos próprios Shinigami, através da representação de um adversário Quincy que também tem ele mesmo, suas próprias fragilidades e construções. Apesar de muito breve, eu gostaria muito de ter, sei lá, um momento de ver o passado dessa galera. Ainda assim, o pouco que é apresentado com certeza agrega na história e traz um peso muito maior para o que tá acontecendo. Eu tô curtindo pra caramba e contem vocês e já comecem a explicar qualquer coisa que eu não tenha entendido ou tenha perdido no meio dessa narrativa. E mais uma vez, obrigada pela companhia durante todas as semanas. Lembrando que tem outros vídeos aqui no canal falando de outros animes e mangás. Se quiserem continuar me ouvindo, sejam todos muito bem-vindos e espero vocês em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!